Que deixam o que é grego e a história grega para nós com uma luminosidade, temos que buscar essas luzes em outros ambientes. Temos que buscar lá atrás. Essa magnificação da história europeia aparece também no outro sujeito que não era professor universitário, assim, a maneira brasileira, que é um sujeito chamado Hegel. E o Hegel, em Lições sobre Filosofia da História Universal, em 1830, diz o seguinte, versando sobre o Mediterrâneo, que encantou Fernando Brodel, que fez a Escola das Análises, com justa razão, digamos assim, afirma o seguinte, ele está discorrendo sobre os fundamentos geográficos da história universal e vendo qual é o papel do Mediterrâneo ali. Então ele diz, as três partes do mundo mantêm, portanto, entre si uma relação essencial e constituem uma totalidade. O mar Mediterrâneo convida o homem a utilizá-lo. O Mediterrâneo é o eixo da história universal. Todos os grandes estados da história antiga se encontram em torno deste umbigo da Terra. Olha só, o Mediterrâneo, ali, onde supostamente cresceu para os historiadores, né? Fernando Brodel mesmo tem uma sacada que é importante. Embora fosse francês e europeu, portanto, ele dizia, a Europa inventou os historiadores e fez bom uso deles. Quer dizer, os historiadores passaram a justificar a história a partir da Europa. Por que isso é importante? Porque o programa de estudos aqui de todas as carreiras de ciências sociais na USP está baseado no eurocentrismo. Todas as universidades brasileiras, tudo que é pós-Segunda Guerra Mundial, toda sociologia, filosofia, política, história, geografia, está baseado numa concepção eurocêntrica. Ninguém dá um passinho aqui se não pensar a evolução do mundo a partir da Europa. Daí o obstáculo extraordinário de pensarmos, inclusive, a função da América Latina. Porque primeiro não há tempo hábil, não há no currículo, não há na pesquisa, não há na discussão. Nas editoras ali embaixo, podem ir ali embaixo. Desço ali, eu comprei uns 2 livros ali. Vão ali embaixo e vocês vão verificar o quê? As editoras, os autores, etc. É uma quantidade, uma profusão de autores europeus e raríssimos os latino-americanos. Como se, de fato, não existissem. Então o eurocentrismo é uma força gigantesca, organiza tudo, organiza uma cosmovisão. O sujeito passa a se pensar desde o ponto de vista da Europa, desde um projeto europeu, e agora desde o projeto estadunidense, porque é óbvio, a Europa é quase um apêndice, como mostra o comportamento político da Inglaterra, é um apêndice dos Estados Unidos. E mesmo a Alemanha, né? Ficou bem plástico o encontro da Merkel com o Trump, quer dizer, nem a mão ele estendeu. Não. E ela ali, você não gostaria? Nem respondeu. Quer dizer, a Alemanha, que colocou todo, fez uma periferia na Europa também. Então veja, o tema do eurocentrismo é um tema para o qual eu só posso aqui chamar a atenção, nós teríamos que discutir. Mas veja, quando eu cito Kant, ou Hegel, etc. e tal, e vou colocar aí também o meu querido Marx, quero dizer o seguinte, é muito forte isso aí. Há toda uma discussão sobre Marx, que até Marx teria sido até 1870, 1871, um autor eurocêntrico, no sentido que ele pensou a Inglaterra como a oficina do mundo, e ele tem aquela famosa metáfora. Marx é o rei das metáforas, né? Especialmente das metáforas teológicas, porque era um homem culto, né? Não era um acadêmico, era um sujeito que sabia em que parte do planeta ele estava, que não é o caso dos nossos colegas e de uma grande parte dos nossos alunos, lamento. Então, o Marx, ele pensava muito o desenvolvimento da humanidade a partir quase de uma mancha de azeite, como se vocês pegassem um globo, derrubassem o azeite em cima, assim ele vai se espalhando de maneira homogênea pelo globo e vai dando uma homogeneidade. Então, sai daí aquela famosa metáfora, mas querem ver como é que é o mundo? Olhem a Inglaterra. E o mundo, a gente sabe, hoje é bem diverso da Inglaterra. Ainda bem, para várias coisas, não é porque não acho ruim.
O que significa isso? Que o Marx, durante muito tempo, pelo menos até 1871, portanto, até a publicação do tomo 1 do Capital, não o tomo 2 e o tomo 3, que foram publicados pelo Engels, ele pensava, ele estava amarrado aí. Há quem diz, há uma grande discussão na América Latina sobre isso, uma grande discussão aqui, mais do que na Europa, mais do que nos Estados Unidos, sobre se de fato essa concepção de Marx, os trabalhos sobre a Índia, os escritos sobre o colonialismo, escritos sobre a Irlanda, etc. e tal, Marx estava cativo de uma visão eurocêntrica ou não. É um tema largo de pesquisa, eu teria que detalhar. Só lanço aqui a suspeita sobre esse gênero do nosso tempo. Então, quer dizer, não é fácil por isso. Não é fácil porque tem um gigantesco eurocentrismo que domina a cena universitária e domina a cena de amplos setores sociais. A identidade latino-americana em geral é essa. E é isso que impede o brasileiro médio, o brasileiro culto, as classes médias mais ou menos letradas, o público universitário, etc., pensar a América Latina. Esse é o segundo aspecto que eu ia mencionar. É fruto dessa ignorância. Não tem a ver com as explicações rasteiras. Ah, o idioma nos difere. Não tem nenhum problema. Porque vocês falando português podem sair em giro pela América Latina, quem faz isso, e não vai encontrar obstáculo algum. E se isso fosse verdadeiro, não valeria para a Europa, porque na Europa tem 50, eles se matam a cada ano, inventam uma guerra a cada outra, idiomas que não se conectam, e eles conseguem fazer, por exemplo, um projeto europeu, relativamente organizado, acidentado, que vem, que volta, mas eles conseguem. Não é o problema do idioma. Não tem nenhum problema. Nós, ao contrário, temos uma história comum. É uma história dessa criação, dessa comunidade de vítimas da América Latina, que nasce sob o impacto e a expansão do capital comercial europeu do século XVI, sob o influxo do império, sobretudo espanhol e português. É essa expansão que dá para todos nós latino-americanos uma identidade comum, uma história comum, e consolida a ideia de uma pátria grande, desde o começo. Então já está aí um atrativo extraordinário. Nós temos uma razão, nós temos um útero comum. Qual é o útero comum que fez com que nós nascêssemos? Essa expansão comercial europeia. Portanto, já está aí, nós somos frutos da ação dos impérios. E logo em seguida do imperialismo. Daí que esse conceito tem que organizar a nossa análise. O conceito de imperialismo não pode ser um conceito obsoleto, que não é estudado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e nas Ciências Sociais aqui no Brasil inteiro. O conceito de imperialismo é absolutamente indispensável, estratégico, sem o qual não se consegue entender nenhuma das relações dos países latino-americanos com o mundo capitalista moderno, tal como ele se configura aqui. Então tem que ter uma profunda revalorização do tema do imperialismo. Eu sempre recordo o seguinte: o tema do imperialismo é associado com a teoria leninista do imperialismo. Em geral, no mundo esquerdo. Mas é preciso dizer, o sujeito que primeiro tocou nesse tema, no imperialismo, no século XX, foi um inglês, um socialista inglês chamado Hobson, que escreveu um livro chamado Estudos sobre o Imperialismo. E então começou a tratar isso. Tratou isso, por exemplo, a tentativa da Inglaterra. Esse é um livro luminoso, hein? Esse é um livro extraordinário que todo mundo tem que ler, do Hobson. Aqui no Brasil, o pessoal publicou o estudo mais de economia dele, e escondeu, e é prefaciado, inclusive, pela Maria da Conceição Tavares, que é o tema da economia. Mas o estudo sobre o imperialismo do Hobson não está publicado, é um livro de 1903, eu sempre me confundo, ou 3 ou 5, 1905, eu acho que é. Não sei, é 3 ou 5, não acredita em mim. E nesse livro, o Hobson cria o tema do imperialismo. E discute o imperialismo em várias facetas. Por exemplo, como o imperialismo cria uma justificativa biológica para a dominação. Como cria uma teoria racista para a dominação. Que é desconhecida, ninguém trata disso. O racismo como justificativo da dominação não é uma coisa que começou na década de 80. Isso está lá, é desde sempre. Eu quero dizer que é desde sempre. Esse inglês, Hobson, John Redcott Hobson, escreve isso. O Lenin leu esse livro e no seu livro sobre o imperialismo, o Lenin começa dizendo, olha, peguei o tema do imperialismo do Hobson
E eu dou o meu exemplo, quando eu entrei na universidade, comecei a militância no século passado, isso dá uma certa autoridade, né? Eu comecei no século passado, rapaziada. Então, o que acontece? Comecei com o Lenin, etc e tal. Nunca dei bola para o Robson, porque eu já estava com o Lenin condensava. A Lacan condensava, então se leu o Lenin não precisava mais. O pessoal mais aí, nhen, lia do Sebrap. Eu já lia o tio Lenin. Então o Lenin dizia assim, mas o Lenin adverte lá. Peguei o tema do imperialismo de Robson, um livro extraordinário, etc. E quando eu fui ler depois, de muito tempo, o Robson, muito tempo depois, eu fiquei magnificado com aquele extraordinário livro de um cara de esquerda dentro do trabalhismo inglês. E ele coloca coisas geniais, por exemplo, o papel extraordinário da imprensa e da mídia para usar uma expressão que depois George Orwell e Chomsky utilizam também, que é a expressão de manufaturar a opinião pública. Robson, 1903, o livro é de 3, não é de 5. 1903, manufaturar a opinião pública, já está lá. Cria-se na Inglaterra uma mídia que azeita as finanças e que cria nas colônias uma mídia, a imagem e semelhança, que é o que nós temos, o jornal Valor e todas essas coisas que estão por aí. Inclusive, lembro que o Valor e esses jornais de economia aqui sempre traduzem artigos inteiros, uma página inteira do Wall Street Journal, desses jornais de economia dos países centrais. Então, Robson já mostra lá o papel da imprensa, o papel do racismo, o papel da expansão imperialista e, sobretudo, o papel das altas finanças, que, segundo ele, iria arruinar a Inglaterra. Então, veja que ele não está pensando num projeto emancipatório da humanidade. Ele está dizendo, esse sistema aqui vai liquidar com a Inglaterra. As altas finanças, o tema dos bancos, da aristocracia financeira, chamemos assim, está comendo solto. Isso aqui tem que ser impedido, tem que ser bloqueado. O Lenin pega esse tema e atualiza para a questão russa. O que nos diz diretamente importante, o período do imperialismo do Lenin? Por uma razão simples. A Rússia é a periferia europeia. E nós somos periferia latino-americana. Por isso que o Lenin é fundamental para todos nós. Não vim aqui fazer apologia do camarada Vladimir. Estou só querendo chamar o seguinte. Como é que um sujeito pensa? O que é importante do Lenin? Ele pensa desde a sua realidade. Ele era um russo do começo ao final. Da cabeça aos pés. Ele era um russo total. Não era um sujeito tal mais assim, dado a um cosmopolitismo, como Trotsky, etc. Tal. O Lenin é um sujeito devotado à Rússia, um russo profundo, mas que pensa a transformação do seu país desde a periferia europeia. Aquilo que o Brodel uma vez chamou de essa Europa mais difícil, não a Europa ocidental, essa que a classe média nossa gosta de visitar. Paris, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal. Portugal não, o pessoal não gosta muito. Mas o que pega aí? O conceito de imperialismo, portanto, ele é fundamental para nós latino-americanos. Não se pensa a América Latina sem o conceito do imperialismo. Não se pensa o processo de colonialismo na América Latina e não se pensa o processo de independência na América Latina sem o imperialismo em escala global. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Nessa interpretação, nós teremos que buscar aqui os autores que começaram a observar e analisar algo fundamental, que é uma determinação do imperialismo, que é um conceito decisivo para todos nós e que está ausente nas ciências sociais, que é o conceito de colonialismo. Não estou falando de colonialidade, não estou falando do meu amigo, estimado amigo, Aníbal Quijano, peruano, e a colonialidade do poder e tudo isso que veio depois, e a decolonialidade, que já é uma degradação, isso aí já é uma degradação, podemos discutir isso depois. Mas quero dizer o seguinte, é o conceito de colonialismo, que é decisivo para qualquer sujeito que mora e vive na América Latina, e que analisa a realidade desde a América Latina. O conceito de colonialismo tem que organizar a nossa interpretação sobre a realidade social. Tem que estar aqui. Esse colonialismo não pode assumir, não pode justificar aquele debate que nós tivemos durante muito tempo aqui entre nós, e fruto de um eurocentrismo que afetou, inclusive, os marxistas, que se degladiaram durante 2 décadas, quase 3 décadas, se esse colonialismo conferia um caráter feudal às sociedades latino-americanas ou não. Isso foi um erro. Já em 1949,
Um argentino lúcido, mais brutalmente lúcido. Os argentinos têm umas cabeças que eu vou dizer, é privilegiada, não? É difícil achar. Um sujeito chamado Sérgio Bagu, em 1949, hein? Antes que viesse a década de 50, de 60, com os debates sobre feudalismo, capitalismo, que degladiaram, na qual as teses do Partido Comunista Brasileiro estavam no centro da formulação e da interpretação da Revolução Brasileira. Sérgio Bagu escreveu um livro que chama Economia da Sociedade Colonial. É um estudo comparativo entre a Argentina e o Brasil, por isso ele é mais útil ainda para nós. E o Sérgio Bagu ele dizia o seguinte: esse colonialismo que nós sofremos aqui, 300 anos de colonialismo, hein? Imagine, 3 séculos de colonialismo e vocês passam pela universidade sem um curso sobre o colonialismo. Só 3 séculos. Está no DNA de vocês. Dos pais de vocês, vai estar no DNA dos filhos, dos netos de vocês. E ninguém estuda o colonialismo. Compra. O direito não tem nada a ver com o colonialismo. A economia, aí alguma coisa aparece. A história é quase anedótico. O colonialismo tampouco é um conceito que organiza as ciências sociais na América Latina, fruto daquela determinação eurocêntrica. E o Sérgio Bagu diz: que colonialismo é esse? Esse é um colonialismo que está orientado pela lógica do lucro. E embora não esteja dominado pelo trabalho assalariado, tal como previu Marx no Tom Mundo Capital, ele é uma parte constitutiva daquilo que ele chamou um capitalismo colonial. Aqui, a expansão capitalista assumiu essa feição. E aqui, por exemplo, aliás, em 49 ele escrevia isso, em 44, um outro sujeito chamado Érico Illens, ex-primeiro-ministro de Trinidade e Tobago, escreveu um livro lá na Inglaterra, mas agora saiu uma nova edição aqui no Brasil, um livro que todo mundo tem que ler, que é Capitalismo e Escravidão, um livro extraordinário, onde mostra como o capital comercial que estava ali dedicado ao tráfico, como diz o Marx, das peles negras, escravizando na África, fazendo o comércio triangular entre a Europa, a África e a América Latina, ele estava orientado pela lógica do lucro. Então, o capital comercial, que alugava os barcos, ou que produzia os barcos, que ia capturar e fazia o tráfico dos negros para o Brasil, ele sabia quantos negros ele tinha que capturar, quantos morriam na trajetória, quantos chegavam aqui, quanto tinha que ser vendido, quanto o barco tinha que voltar com mercadoria. Era um tráfico orientado pela lógica do lucro. E, portanto, esse colonialismo não era um colonialismo qualquer, era um colonialismo como parte constitutiva do capitalismo. Era aquilo, uma categoria extraordinária de Sérgio Bagu, que era o capitalismo colonial. Teria poupado os marxistas que vieram depois do Sérgio Bagu, depois de 49, ignoraram o texto de Sérgio Bagu. Ignoraram por muitas razões. Ignoraram por algo que nós não podemos mais ignorar. Vou dar um exemplo disso. Pois se eu me perder na exposição, me lembrem aqui que eu parei no capitalismo colonial. Mas há pouco tempo eu descobri 2 autores que trabalharam o tema da dependência. Um se chama Ricardo Paredes, é um equatoriano. Esse sujeito era médico, fazia um médico culto. Existem, hein? É quase como um advogado culto, também tem. Mais difícil de encontrar, tem que viajar muito, discutir muito, mas tem. E não está proibido. Também não está proibido para engenheiro, para economista, para psicólogo, não está proibido para ninguém. Esse sujeito culto participou da Internacional Comunista e enfrentou o primeiro plano daqueles teóricos todos que estavam na União Soviética e no mundo inteiro discutindo da Internacional Comunista. E em 1926, esse sujeito foi lá na Rússia. Ele, inclusive, tem a proeza dele, levou 2 votos, do Partido Socialista do Equador e do Partido Comunista, Ailton. Levou os 2, ele votava pelos 2. Sabe lá o que ele fez no Equador para ir com os 2 votos. E os 2 partidos não estavam muito bem. Mas ele foi representante dos 2. E lá ele contestou o marxismo europeu, que tinha gente da estatura de Bukharin, que não era um Guido Mantega, era um Bukharin. Ele que sabia das coisas. E ele foi lá e disse assim, olha, essa categorização que os
o marxismo europeu faz dos países latino-americanos como semicoloniais, que também era uma definição de Trotsky, etc. e tal, isso não é adequado. Pelo menos no caso do Brasil e da Argentina, esses países já são dependentes, não são semicoloniais. Você veja que ele foi lá, encrespou com os caras, já estava observando aqui. O que ele estava dizendo? Esse país tinha uma maturidade capitalista já, escreveu em 26. Eu quero dizer o seguinte, que muita gente ignorou o Sérgio Bagu em 49, porque essas coisas nós estamos tendo acesso agora, com notas taquigráficas que foram colocadas na internet. Então tu não sabia que isso tinha no Equador. E como os livros não circulam, ou como os livros só circulam, a gente só sabe as coisas se for a Paris, se Paris autorizar um autor, então a gente começa a consumi-lo aqui. E diretamente, ali na Bolívia, no Paraguai, etc., consumir um autor é uma coisa muito antiquada, muito fora de moda, não dá charme, não dá liga, parece que é uma coisa que está mal, você está perdendo tempo. Agora, se um Alain Torrente citar, se um Boaventura citar, se alguém desse autorzinho de moda citar, aí o sujeito já passa a ter cidadania. Já passa a ter cidadania. É um colonialismo na veia. Está no DNA. Está no DNA. É um escândalo que aconteça isso. Mas é a norma entre nós. É a norma entre nós. Então eu quero dizer assim, muita gente dos comunistas ignoraram um sujeito como o Sérgio Bagu, porque não tinha como pegar. E estavam sujeitos ao debate europeu, como os europeus nos viam, dentro do marxismo também. Imagine no Instituto Liberal como isso é. Isso aqui é uma grande Califórnia, sei lá, Boston, ou sei lá o quê, algum porto da Alemanha. Isso aqui não tem vida própria. E se tem, vai ter que ser uma grande farm. Vamos fazer aqui. Então vai dizer o seguinte, se ignorou um sujeito como o Sérgio Bagu porque não circulava muito. Mas hoje, com todos esses esquemas, eu quero dizer o seguinte, nós vamos poder fazer isso que o André Gunder Frank fez. O André Gunder Frank fez nesse livro luminoso, que é o último livro da vida dele, que chama Reorient, que é um livro cujo é uma introdução, olha só o nome, que é o André Gunder Frank é um gênio. É um gênio. O André Gunder Frank é o único estrangeiro que nós podemos ler aqui, depois do Marx. Leu Marx e leu o André Gunder Frank. Ele fez um livro que chama Reorient, Introdução à História Universal Mundial Real frente à Teoria Social Eurocêntrica. É um livro que lamentavelmente não está em português, nós estamos vendo a possibilidade de traduzi-lo, porque ele mostra aí o labirinto que é esse eurocentrismo. Mas ele mostra uma coisa que é muito importante agora. Agora, na América Latina, com acesso mais rápido, eletrônico, de receber os livros, os dados, etc. e tal, nós podemos reconstituir efetivamente uma teoria social latino-americana. Esse Ricardo Paredes, por exemplo, que já existia em 26, que já fez a crítica aos conceitos, nós só tivemos acesso agora. Como eu descobri na Argentina um sujeito chamado Milcíades Penha, um cara que se suicidou aos 50 anos, brilhante, estava no trotskismo, brigou com os trotskistas, foi para o Partido Comunista, brigou com o Partido Comunista, saiu, brigou com todo mundo, escreveu um livro luminoso, que é a História do Povo Argentino, onde capta ali com precisão todo o debate que vem depois sobre a teoria da dependência. E ele analisa isso, pega todos esses conceitos, mata a charada intelectual, observando a relação de Espanha e Portugal com a Inglaterra. Por que que na conquista já, e depois dela, no século XVII, século XVIII e já século XIX, a Espanha e Portugal afunda e vem a influência inglesa para cá. Porque a Espanha e Portugal já era periferia. Então ele matou todo o debate sobre a teoria da dependência em 1957, quando ele escreveu esse livro História do Povo Argentino. Um livro maravilhoso que a gente não sabia da existência. Como não sabia de Ricardo Paredes. Como os comunistas dos anos 60 não sabiam de Eric Williams, e Eric Williams tinha uma vantagem, porque ele escreveu na Inglaterra, acabou sendo primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, mas escreveu, foi uma tese dele na Inglaterra, ao contrário do Sérgio Bagu, que estava na Argentina, não tinha saído, então ninguém lia. Mas hoje não dá mais. O que eu estou querendo dar com esses exemplos? Que agora nós podemos romper materialmente, você pode pegar tudo, eu posso te mandar de Floripa lá, pelo Facebook, tudo que vocês precisam. Entendeu? Não vou fazer isso, obviamente, estou dizendo que tem a base técnica, que antes nós não tínhamos. Antes não tinha isso. Então, algumas trampas, algumas armadilhas, algumas arapucas do eurocentrismo, elas eram mais fortes do passado. O único elogio que dá para fazer agora é que a gente pode dispor disso de maneira muito mais
tranquila, muito mais disponível, etc. Agora, é claro que também, onde circula essa teoria crítica e essa heresia, circulam quilômetros e toneladas de livros, que é um lixo, que está tudo sendo colocado aí, como se você estivesse numa livraria de aeroporto. Bom, então, o conceito de imperialismo é um, e o conceito de colonialismo é outro. Nós não podemos pensar que a sociedade nossa vão reproduzir a história europeia. Os europeus não tiveram colonialismo, nós tivemos 3 séculos. Nem os Estados Unidos teve. Aqui esses liberaizinhos de quinta categoria, essa gente nefasta, que é como o cristão novo, né? Descobriu uma coisa e sai pregando, é um horror. Esse pessoal do MBL, Estudante pela Liberdade, isso é uma cretinice sem fim, e é uma burrice também muito grande. Essa gente estuda pouco os Estados Unidos. Então eu, nos últimos anos, me dedico a estudar os Estados Unidos como, assim, um especialista numa doença alheia, assim, tu vai buscando, porque a história dos Estados Unidos é extraordinária, porque a elite brasileira tem tesão pelos Estados Unidos, então manda essas coisas, né, que os perversos que os pais fazem, manda o filho para Disney World, imagina, o guri nunca mais se recupera disso, é difícil para sair desse negócio, então manda para lá, e gosta dos Estados Unidos, etc. E é claro que uma potência imperialista tem coisas boas, as bibliotecas, por exemplo, são extraordinárias, né? E o sujeito não vai para New Orleans, ele vai logo para Nova York, Miami, vai para Miami muito, né? E detesta, que encontra muito, fala muito espanhol lá, que não dá. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, é que mesmo nos Estados Unidos, quando a gente estuda a independência dos Estados Unidos, 1776, que é extraordinária, é um evento extraordinário, é muito importante que os gringos dão atenção para o colonialismo lá nos Estados Unidos, coisa que a gente não faz aqui. Então, um bom liberal nos Estados Unidos, ele não oculta, deve ter uns 3 ou 4 bons liberais só também, não é uma coisa muito grande. Eles não ocultam o tema, a relação com a Inglaterra e a ruptura com a Inglaterra. Uma coisa que é comum entre nós, o colonialismo não existe, logo o conceito não organiza e nós somos incapazes de observar esse fenômeno universitário recorrente que é a emergência e a queda de luminares. Sobe um autor e baixa um autor, e sobe um autor e baixa um autor. E se vocês falarem com alguém que se formou na Faculdade de Direito há 10 anos atrás, ele leu coisas completamente diferentes de vocês. E o autor de moda dele não existe mais. E já está outro, e a próxima geração já pegou um novo autor de moda, e é um modismo, é o império do efêmero. É o império do efêmero, o sujeito vai de um autor para outro, e com isso oculta fundamentalmente os autores latino-americanos, e os autores brasileiros fundamentais, quero falar deles. Essa conduta colonial, o conceito de colonialismo, portanto, é fundamental, é decisivo para a gente observar isso. Também é muito importante o conceito de subdesenvolvimento. Observe, e é a ruptura com o eurocentrismo. O conceito de subdesenvolvimento. O Monsieur Fernando Henrique Cardoso disse o seguinte, logo que ele se elegeu, numa entrevista naquela revista científica, a revista Veja, ele disse o seguinte, o Brasil não é mais um país subdesenvolvido, o Brasil é um país injusto. Olha a operação. Olha essa operação aqui. O Brasil não é mais um país subdesenvolvido. Por quê? Primeiro porque esse conceito é muito importante. O conceito de subdesenvolvimento é muito importante. Muito. Embora tenha graves limitações. Por isso que eu prefiro o conceito de dependência. E depois, uma das exposições aqui vai ser sobre a crítica da teoria marxista da dependência ao desenvolvimentismo. Mas o conceito de subdesenvolvimento ele é indispensável. Não foi fácil para as ciências sociais da América Latina chegar a esse conceito, ter a consciência de que aqui se produziu o subdesenvolvimento. E menos ainda, chegar numa concepção, que foi a formulação que o Rui Mauro Marino chamou de impecável, de André Gunderfrank, de o que nós temos aqui é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Vamos ter desenvolvimento na América Latina e no Brasil? Claro que vamos. Que modalidade de desenvolvimento? O subdesenvolvimento. Como eu poderia dizer assim, o progresso burguês no Brasil é tech, é pop, é agro.
Percebe como é que é? Nós exportamos produtos minerais, produtos agrícolas, consumimos Luan Santana e toda essa música sofisticada que está aí, do sertanejo universitário. Pode ter coisa mais horrorosa no universo. Eu sei que eu falo aqui porque vocês não escutam. Por isso que eu estou falando. Mas isso é um horror. Pessoal que veio do Rio de Janeiro, um cacique de Ramos para um Luan Santana, velho, é uma regressão cultural. O Tinhorão, se tivesse vivo, infartava. Então, o que eu quero dizer aqui? O conceito de subdesenvolvimento é importante. E o Fernando Henrique Cardoso se elege e ele mata o conceito, dizendo o seguinte: o Brasil não é mais subdesenvolvido, o Brasil é injusto. Olha só, nessa operação, ela tem essa versão do liberalismo de direita, do Fernando Henrique Cardoso, mas ela também teve uma versão do liberalismo de esquerda, dado pelo Emile Sader, naquele livro sobre a topeira. O que o Emile diz? O que define a esquerda no mundo moderno hoje é a justiça social. Não pode ser. Não pode ser. A esquerda não está aqui para fazer justiça social, e agora está muito claro. A esquerda está aqui para fazer a revolução. A justiça social até o Papa está fazendo. Agora o nosso Papa, o Bergoglio, peronista, populista, como o pessoal gosta, o Papa, o que está dizendo? Vira a missa dele em Santa Cruz de la Sierra, desceu o pau no capitalismo, mandou bala contra tudo. O cara que está com o capitalismo está em pecado. Vejam, tá aí, agora ninguém mais pode, hein? Se tem católico aí, tem que ajoelhar no milho lá. Lê, escuta a missa do Jorge Bergoglio, Papa Francisco, em Santa Cruz de la Sierra, em que o Papa disse, dá-lhe uma pancada no capitalismo, botando o cristão. Isso me lembra muito Erasmo de Roterdã, hein? Naquele livro sobre o manual do verdadeiro cristão. Não é esse o nome, mas é muito parecido, que vale a pena ler. Todo mundo pega o elogio da loucura, mas o Erasmo era um cara ótimo, porque ele colocava a Bíblia contra o mal cristão. E o Erasmo, a Bíblia contra o mal cristão era contra o Papa, não era contra o vizinho ali. Ele chegava no Papa, eu vou chamar um sino. E o Erasmo dizia, não vai chamar nada, cara. Tu é um frouxo, não vai chamar. Tem que enfrentar as reformas da igreja. Esse Papa que está aí colocou o seguinte, fim da injustiça social, o problema das maiorias, o problema da opressão, o problema da desigualdade, o problema da fome. A igreja já está cuidando disso. A esquerda cabe fazer outra coisa.